Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É mais um momento que Papai do Céu nos dá aí para nós estarmos louvando, engrandecendo e magnificando o seu santo nome, amém? Então nós estamos aí, segundo a vontade de Deus, as suas maravilhas. Vamos agradecer a Deus por esse momento tão maravilhoso que Ele tem nos concedido, de nós estarmos falando do seu grande amor, amém? Glórias a Deus. Vamos orar um pouquinho para nós estarmos manifestando a nossa gratidão a Ele, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Deus, por essa manhã, muito obrigado pelas Tuas mãos potentes. Nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia, te agradecemos, ó Pai, pela, aleluia, Senhor Deus, a Tua boa vontade para conosco, ó Pai, que é boa, perfeita e agradável. Nós te agradecemos, ó Pai, aleluia, pelo dom da vida, Senhor Deus, por mais um amanhecer, o fôlego, ó Pai, que temos recebido, Pai. Te pedimos, ó Pai, as Tuas mãos, ó Pai, sobre toda a nossa prole, sobre toda a nossa casa, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que seja assim momentos, ó Pai, maravilhosíssimos, ó Pai, onde, Senhor, nós venhamos, ó Pai, nos apoiar no Senhor, ó Pai. Porque sem o Senhor, ó Deus, nada podemos fazer. Sem a Tua mão potente, Pai, nada, Senhor Deus, acontece. Mas é só através das Tuas mãos potentes, ó Pai, através, Senhor Deus, aleluia, do Senhor, ó Pai, que nós vamos, ó Pai, subsistir. Então, Deus, toma nas Tuas mãos, ó Pai, aqueles que se encontram, ó Pai, cansados, ó Pai, aquele que se encontra fadigado, ó Pai, venha nos aliviar. Venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, derramar da Tua glória, do Teu poder, do Teu Espírito Santo, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, com que cada um venha a ser sarado, ó Pai, através do Teu milagre, através da Tua boa mão, Pai. Então, nessa manhã, não seja diferente, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, está nos usando, ó Pai, de um modo assim, Senhor Deus, sobrenatural. Fala conosco através, Senhor Deus, aleluia, da Tua palavra. Fala conosco, ó Pai, através do Teu milagre, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, encontra, Pai, as pessoas que estão enfermas, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Deus de Israel, esteja lavando, remindo, transformando, ó Pai, fazendo uma obra, Senhor Deus, miraculosa, Pai, que Teu poder, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que a Tua cura, Senhor Deus, venha sobre essas pessoas, ó Pai, sobre nós, ó Pai, derramando, ó Pai, do Teu milagre, Pai, ainda sendo nesse momento, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que seja um tempo, ó Pai, de adoração, um tempo de entrega, um tempo sendo de manifestação da Tua graça, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Que bom nós estarmos aqui. Que bom nós estarmos juntamente ao Senhor, ó Pai, falando, Senhor Deus, da Tua graça, aleluia, do Teu sobrenatural. Então, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, nos ajuda, faça de nós instrumentos Teus, ministra sobre nós, aleluia, de acordo com a Tua boa vontade, que ela é perfeita, amém? Glórias a Deus, meus amados irmãos. Hoje nós estamos aí no capítulo 13 de Apocalipse, amém? Nós vamos estar estudando o capítulo 13. Eu quero convidar os meus amados irmãos para estar junto conosco no capítulo 13, para nós estarmos recebendo aí do nosso Deus, Ele que vive, Ele que reina para tudo sempre. E nós teremos aí a alegria, né, da salvação do Senhor, a alegria dele estar ministrando sobre nós através do seu poder, através da sua unção, através das suas mãos potentes. Nós só temos a agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer. Então, coloquemos a nossa vida, aleluia, nas mãos desse Mestre que tudo pode, amém? Que Ele venha de uma maneira gloriosa sobre a minha vida, de uma maneira gloriosa sobre a tua vida também, nessa manhã, falando conosco, nos edificando, nos levando muito mais além. E assim nós seremos operosos segundo o seu querer, segundo o seu efetuar. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. O Senhor é bom. Em todo tempo, nosso Deus
é maravilhoso. Deus santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia, aleluia, da sua glória. E nós temos a alegria de ser participante dessa tua mão tão potente, desse teu abraço de poder, do glorioso Senhor que tudo pode. Amém? Então que o Senhor esteja vindo aí através das suas mãos, fazendo de nós instrumentos seus. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Oh Deus amado, Deus poderoso, glórias seja dada ao teu nome, Senhor dos exércitos. Oh Pai amado, Pai querido, o céu, Senhor Deus, aleluia, manifesta, Senhor Deus, a tua glória, a terra também, Senhor Deus, e nós estamos aqui para te adorar, aleluia, nós estamos aqui para magnificar, aleluia, o teu nome. Ah, Deus do céu, como é bom, Pai, nós estarmos louvando, engrandecendo e magnificando. Então nós estamos aí, meus amados irmãos, na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. É uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, aí situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, Cascadura é o bairro, Rio de Janeiro. O horário dessa programação, ela vai ao ar sempre às 7h30 da manhã, todos os dias, com o pastor Carlos Salles, idealizador e responsável também por esse trabalho. E o texto bíblico que nós vamos usar hoje, eu já disse aos amados irmãos, é o texto bíblico de Apocalipse capítulo 13. Amém? A reflexão, as bestas do Apocalipse, aleluia, glórias a Deus, subiu do mar e a outra da terra. Amém? Então, essa é a reflexão. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que reina para todo sempre. Amém? Hoje é dia 21 de março de 2023. Os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 21 horas. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa, você será muito bem-vindo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus também, a nossa amada irmã Karen Ribarra e também a nossa amada irmã Graziela, que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente na sua vida, na vida de todos os seus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É um tempo assim maravilhoso quando nós estamos diante do nosso Deus, Ele que vive, aleluia, para verdadeiramente nos ajudar a estar indo muito mais além, né? Então quero abrir a Bíblia aqui e peço também os meus amados irmãos que estejam abrindo a Bíblia aí em Apocalipse capítulo 13. No capítulo 13 do Apocalipse diz assim: a besta que subiu do mar, a besta também que subiu da terra. Então, diz assim: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vai, aleluia, ou melhor dizendo, a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como o de um urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida, a ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra maravilhou-se, aleluia, após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias,
e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E subiu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do nome, aleluia, do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam, aleluia, dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhes poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Também a imagem da besta Espera aí só um momento. Desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. A besta que subiu, aleluia, da terra. E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhante aos de um cordeiro e falava como um dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Engana os que habitam na terra, com sinais que lhes foi, aleluia, permitido que lhe fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebesse a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que, aleluia, não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Assim diz a palavra, aleluia, do Senhor, a palavra do nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. Cristian Correia, aleluia, seja bem-vindo. Também Eric, aleluia, Deus Zuto, Eric Deusuto, seja bem-vindo nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, aqui nós estamos falando a respeito de Apocalipse capítulo 13. E logo no seu versículo 1, a palavra do Senhor, ela diz: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome, aleluia, de blasfema. Aleluia, Satanás procura destruir, aleluia, tudo aquilo que Deus faz. Então, quando ele diz, meu amado irmão, minha amada irmã, vi subir do mar uma besta, o capítulo 13 descreve o conflito que entre o anticristo e Deus,
também o seu povo durante a tribulação. A besta que sobe do mar é o último grande governo mundial da história e consiste em 10 reinos sob o controle do anticristo. O mar representa muitas nações. Satanás concede seu poder a esse governo e o usa contra Deus e contra o seu povo para explicação, dada pelo anjo a respeito da besta. Amém? Então, no versículo 2, a besta, que via era semelhante ao leopardo, e os seus pés como a de um urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono é grande. Poderio. Então, quando nós, lemos semelhante ao leopardo, assim por diante, a besta, do versículo 2, é a mesma, besta, do versículo 1, que representa não somente o reino, gentílico mundial, dos tempos do fim, mas também o reino o reino daquele reino, mas também o rei daquele reino. Esta besta é uma pessoa cruel, como uma fera, que conseguirá o domínio político e religioso do mundo daqueles tempos. E chamado o homem do pecado, o anticristo, em 2 João capítulo 2, versículo 18. Ante quer dizer, em lugar de. Assim sendo, o anticristo afirmará ser o Cristo, verdadeiro. O Messias verdadeiro. Ele fará uma aliança com a nação de Israel. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente na sua vida, na vida de todos os meus amados irmãos. Amém? Seja bem-vinda, Sandrinha Nascimento, que Deus esteja aí abençoando em nome de Jesus. Amém? Então, no versículo 3, a ferida de morte, diz assim: vi, uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então, nesse versículo, aparecerá ao mundo que o anticristo foi mortalmente ferido, depois revivificado pelo poder miraculoso de Satanás. Conclui-se que Deus permitirá a Satanás, nessa ocasião, imitar o poder de Cristo, podendo, ser este o principal meio de enganar a raça humana. Glórias a Deus. Quando nós olhamos o versículo 8 da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, versículo 8 diz, dessa maneira: e adoraram-na todos adoraram, a besta, né? Todos colocaram aí, tudo aquilo que queriam, glórias a Deus. Eu quero ler, esses 7 primeiro, né? Vamos estar dando uma olhada no 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Quando nós olhamos esse verso 7, durante a tribulação, o povo será, terá que escolher entre a nova, popular e fácil religião, ou crer em Cristo e permanecer fiel. Quem permanecer fiel a Deus e a sua palavra será perseguido e talvez morto. Satanás, vencê-lo-á, não no sentido de destruir a sua fé, mas causando a morte de muitas pessoas.
durante 42 meses, o anticristo perseguirá, aleluia, os santos da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora o 8, né? Todos o adoraram. O anticristo se apresentará como se fosse o próprio Deus, com poder sobrenatural, mas um poder demoníaco. Isso levará o povo a adorá-lo. A religião do anticristo ensina a divinização da humanidade, como está divulgado a nova era, ao invés da verdade de quem, aleluia, em vez de a verdade, aleluia, de que em Cristo Deus se tornou homem, o anticristo propaga a mentira de que nele mesmo a humanidade é parte de Deus. Atualmente a nova era já enfatiza claramente a doutrina do anticristo, sem dúvida, preparando as massas para a aceitação posterior e final dessa doutrina, endeusando o homem. Deus, ao invés de Deus no centro, um homem no centro. Muitos têm aí caído nessa falsa doutrina, muitos têm sido endeusados, muitos querem que as pessoas prestem reverência a eles e não reverenciam ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Mas nós precisamos reverenciar ao nosso Deus, colocar a nossa vida no altar do Senhor. Continuando no 8, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, a morte redentora de Cristo pela salvação da humanidade. Foi determinada por Deus desde o início da criação do mundo. Nós temos essa certeza no nosso coração e já lemos muitas vezes, conforme nós temos aí em 1 Pedro capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 20. Quando nós olhamos para o versículo 11 do capítulo 13, aleluia, nós vimos subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra, os que nela habitam, adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então, quando nós olhamos o capítulo 13, versículo 11, a gente está vendo outra besta. Esta outra besta ajudará a primeira a preparar o mundo para adorar o anticristo e a enganar a humanidade mediante a operação de grandes milagres. Esta outra besta trata-se do falso profeta. Uma imagem do anticristo será colocada no templo de Deus. Seus 2 átrios, chifres semelhantes aos de um cordeiro, simbolizam seu esforço para enganar o seu povo, fingindo ser amoroso, manso, solícito. Na realidade, porém, seu caráter trata, aleluia, de cordeiro, mas é dragão. Nós precisamos buscar ao Senhor, colocar a nossa vida em Deus, falar com o nosso Deus. Deus, trata de mim, ministra sobre a minha vida. Então, quando nós olhamos o 12, adorem a primeira besta. 12, capítulo 13, versículo 12. Diz assim, e exerce o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então, a segunda besta lidera uma falsa igreja ecumênica que adorará o anticristo. Isso será efetuado
em grande parte mediante os grandes sinais e maravilhas. Aleluia, glórias a Deus, sua atuação em certos aspectos será uma imitação do mistério sobrenatural do Espírito Santo. Então, ela faz coisas que vai enganar a muitos. Muitas pessoas serão enganadas pela falsa besta. Conforme hoje nós temos aí quantas pessoas têm sido enganadas, nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos colocar a nossa vida no altar daquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Ana Inês, seja bem-vindas. Aleluia, seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. No versículo 15 diz assim: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, a fim que fizesse que fossem mortos todos os que, aleluia, não adorassem a imagem da besta. Será baixado um decreto ordenando a morte de todos que, aleluia, se recusem a adorar o governante mundial e a sua imagem. Noutras palavras, muitos que resistem o anticristo e permanecem fiéis a Jesus selarão a sua fé com suas próprias vidas. No verso 16 diz assim: E faz que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto por um sinal na mão direita e na testa. Assim diz a palavra de Deus. O anticristo, ele procurará obter o total controle econômico do mundo. Todo mundo será obrigado a adorá-lo e receber um sinal na mão direita e também na testa, a fim de poder comprar e vender, identificando assim os adeptos dessa religião mundial do anticristo. Quem recusar aceitar os sinais, aleluia, será procurado para ser morto. Aquele que recusar o sinal na testa, aquele que recusar o sinal na mão, ele será procurado e será morto. Diz no versículo 18, o último versículo, aqui, a sabedoria, aquele que tem o entendimento, calcula o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. 666. No Apocalipse, o anticristo tem o nome a besta, mas ele também tem um número que é 666. Muitos, aleluia, comentaristas estão de acordo que nas escrituras 6 é um número, aleluia, do homem e 3 é o número de Deus. Sendo assim, 3 vezes 6 deve referir-se a um homem que se apresenta como se fosse Deus, assim como os imperadores romanos e muitos outros antes e depois deles. O anticristo julga-se um Deus. Ele julga ser Deus, mas ele não é Deus, mas muitos serão enganados. Muitos serão enganados a respeito da palavra do Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus, amada irmã, a Igreja Metodista.
Aleluia, que Deus esteja abençoando aí a Igreja Metodista em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Glórias àquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o texto que nós estamos lendo é o texto de Apocalipse, capítulo 13. As bestas do Apocalipse. Uma besta subiu do mar e a outra besta subiu da terra. A besta do Apocalipse são descritas detalhadamente a partir do capítulo 13. João viu duas bestas surgirem, a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra, ou do abismo. Embora trabalhem para a mesma finalidade, as duas bestas possuem características diferentes. Enquanto a primeira é descrita como um monstro horrível, a segunda tem aparência inofensiva. As duas bestas são aliadas do dragão, a saber, o próprio Satanás. Elas são aliadas. Quem são as duas bestas do Apocalipse? É uma pergunta. Quem são as duas bestas do Apocalipse? Existem inúmeras interpretações diferentes sobre esse assunto, de forma que seria quase impossível abordarmos cada uma delas em um único texto. A visão descrita por João também é rica em detalhes e as mais diversas aplicações de cada detalhe foram sugeridas. É importante também entender a organização do livro do Apocalipse e fazer leitura do capítulo 12 para uma melhor compreensão desse assunto. Pois no capítulo 13 vemos que os personagens descritos são instrumentos nas mãos de Satanás, aliados que o dragão recruta para atacar a igreja, aleluia, a igreja de Cristo. Vejamos que podemos compreender sobre as duas bestas descritas no Apocalipse. É claro que esse texto, priorizando a objetividade, não irá abordar o assunto de forma exaustiva. A besta que subiu do mar. Podemos dizer que a interpretação mais conhecida entre os evangélicos sobre a besta que subiu do mar é a interpretação adotada geralmente pelos pré-milenistas dispensacionalistas. Nessa interpretação, a besta que emerge do mar significa o último governo mundial da história, sob o controle do anticristo escatológico. Tal governo será formado por 10 reinos e chegará um determinado momento em que o anticristo será ferido de morte e será vivificado pelo poder de Satanás. É válido dizer que alguns entendem que aleluia, glórias a Deus, entendem que Anão é o anticristo que será ferido de morte, mas trata de uma referência ao sistema imperial que retornará ao mundo. Então, alguns entendem dessa maneira. Essa interpretação acerta ao identificar a profunda ligação dessa visão com o surgimento do anticristo escatológico do seu governo. Entretanto, ela falha ao desconsiderar totalmente o estilo literário do livro do Apocalipse, bem como seu contexto histórico e a sua aplicação atual, independente do momento histórico ao qual um determinado leitor do livro, aleluia, está situado. Em sua visão, o apóstolo João viu uma besta subindo do mar. Ela possui 10 chifres cobertos de diademas, distribuídos em 7 cabeças, as quais estão escritos nomes de blasfêmia
Seu corpo é semelhante ao corpo de um leopardo, seus pés como de urso, a sua boca como de um leão. O dragão, Satanás, concede a ela poder, autoridade. João também observa que uma das 7 cabeças parece ter sido golpeada de morte. Porém, essa ferida mortal foi curada e a terra inteira ficou maravilhada, rendendo louvores e adoração à besta e ao dragão que lhe deu a sua autoridade. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que na hora mais difícil de nossa vida, na hora que nós precisamos, meu amado irmão, minha amada irmã, colocar a nossa vida no altar. E na hora daquilo que verdadeiramente nós temos aí como um ponto assim de entroncamento, nós precisamos pedir direção ao nosso Deus para que Ele venha abrir os nossos olhos, mesmo com os nossos olhos fechados, mesmo com situações difíceis na nossa vida. Quem vai nos direcionar e fazer todas as coisas é o Espírito Santo de Deus. Ele é quem vai dar a direção para a minha vida e para a tua vida. Amém? A paz do Senhor Jesus, a meu amado irmão Cláudio Lescor, pastor da igreja do Deus vivo, que Deus esteja te abençoando nessa manhã, seja bem-vindo, que Papai do Céu esteja aí te assistindo todos os seus, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Então, a besta começa a falar e a proferir palavras de blasfêmia, tendo autoridade para agir durante 42 meses. Essas blasfêmias, aleluia, são contra o próprio Deus e os que habitam em seu tabernáculo. A besta recebe autoridade sobre todos os povos, tribos e nações, para pelejar contra os santos e os vencerem. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, maravilhados adoram a besta. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Nós precisamos, meu amado irmão, adorar o Senhor enquanto é dia, enquanto nós podemos adorá-lo, enquanto nós podemos colocar a nossa vida no seu altar. Diz o texto a respeito da interpretação. Para interpretarmos essa figura descrita por João, precisamos ter em mente que há aqui, bem como em todo o Apocalipse, um uso maciço de todos os textos do Antigo Testamento. Também precisamos considerar a simbologia, características que permeia todo o livro do Apocalipse. Logo, devemos adotar um padrão interpretativo, evitando o erro comum de tentar literalizar o que evidentemente é simbólico. A besta que sobe do mar. O mar nas Escrituras representa as nações e os seus governos. Dentre vários exemplos, podemos citar uma passagem do profeta Isaías, onde o rumor dos povos é comparado ao rumor do mar. E a agitação, aleluia, das nações ao movimento das águas. Podemos comparar essa passagem como outra no próprio livro do Apocalipse, onde a interpretação fica provada. Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como as impetuosas águas. Isaías capítulo 17, versículo 12. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são os povos, e multidões, e as nações e línguas. Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Essa besta é descrita com características animais. Aqui claramente há
uma profunda ligação com a visão que o profeta Daniel teve, de maneira que a besta descrita por João combina com as características das 4 bestas vistas por Daniel no capítulo 7. Na visão na visão de Daniel, o significado das 4 bestas fica revelado como sendo impérios que sucedem ao longo da história. Obviamente, aqui no Apocalipse, a mensagem é a mesma, de maneira que ela não simboliza apenas um único império ou governo, mas representa todos os governos do anticristo que já existiram. Assim, aleluia, nós precisamos entender as sagradas escrituras, aquilo que o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, Ele quer falar com cada um de nós. Para entendermos melhor essa descrição da besta, precisamos considerar todo o capítulo 17 do livro do Apocalipse. A besta possui 7 cabeças, e o capítulo 17, versículo 10 e 11, nos revela que as 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais se assenta a grande meretriz Babilônia. Ainda no capítulo 17, o texto nos mostra que as 7 cabeças também são 7 reis e seus governos que se sucedem. A interpretação dessa parte da visão tem sido discutida por muitos teólogos. A Roma antiga era conhecida na literatura como a cidade das 7 colinas, portanto, possivelmente aqui é feita uma primeira aplicação a Roma. Mas, como dissemos, muitos dos textos do Apocalipse possuem dupla referência, portanto, as 7 cabeças também são 7 reis. Apocalipse capítulo 17, versículo 10. O anjo diz a João que 5 reis já caíram, uma ainda existe e o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, durará pouco tempo. Os estudiosos frequentemente entendem que esses 7 reis significam 7 impérios mundiais, sugerindo então o Império Babilônico primitivo com Nimrod em Babel, o Império Assírio, o Império Babilônico de Nabucodonosor, Império Medo-Persa, Império Grego-Macedônio com Alexandre o Grande, Império Romano nos dias de João. O 7º império é muito discutido. Alguns estudiosos fazem uma sugestão diferente dos 6 primeiros impérios e acabam afirmando que o 7º império é justamente o Império Romano. Outros que defendem a lista aqui citada sugerem que o 7º império é a junção de todos os governos que se levantam ao longo, aleluia, dos anos após a queda do Império Romano. Ou seja, nenhum grande império específico, mas a combinação de todos os governos dos últimos 2000 anos. No capítulo 17, um anjo informa a João que haverá um 8º rei. Esse rei procede dos 7 reis citados. Ele é a besta, que era e agora não é. E surgirá novamente. Veremos isso mais adiante. Esse 8º rei é o anticristo. É a besta encarnada na pessoa dessa figura maligna, que será maior do que todos esses outros impérios citados, pois ele reunirá e carregará nele as características dos 7 anteriores. Também possui 10 chifres que são coroados de diademas. Essa descrição mostra a tamanha semelhança que há entre a besta e o dragão.
Ambos possuem 7 cabeças e 10 chifres, porém, enquanto o dragão usa os diademas em sua cabeça, a besta possui diademas nos chifres. Isso mostra que quem governa é, na verdade, o dragão, que deu o seu poder à besta. Que deu o seu poder à besta. No livro do Apocalipse, o número 10 sempre está ligado ao mal, no sentido de representar as nações malignas no mundo. Portanto, os 10 reis não devem ser interpretados como sendo literais, isto é, uma quantidade específica de governantes, mas deve ser entendido no sentido de que os poderes mundiais, todos eles seguem a besta. Os 10 chifres representam os governantes que recebem inspiração de Satanás e cumprem as suas ordens. Glórias a Deus. Em uma aplicação direta, o período do anticristo, a referência aos 10 reis, nos mostra como os governos mundiais se unirão para oferecerem suporte, poder e autoridade ao governo da besta. Mas o próprio texto nos conforta dizendo que isso durará muito pouco. Eles receberão autoridade por apenas 1 hora. Novamente, essa expressão não deve ser interpretada literalmente, mas sim como uma referência ao curto período já determinado, o qual eles agirão. Voltando ao capítulo 3, a descrição continua dizendo que uma dessas cabeças foi ferida de uma forma mortal e depois curada. Isso significa que um dos 7 governos cessou por um pouco de tempo, mas retornará. Aqui João está contando a mesma história do capítulo 17, porém com um ângulo diferente. Foram muitas as tentativas de identificar a aplicação exata da cabeça golpeada de morte. A principal dificuldade talvez ocorra pela característica de dupla referência dessa visão. Alguns estudiosos identificam essa cabeça como sendo a Roma e seu governo nos dias do apóstolo. Essa interpretação se baseia principalmente no contexto histórico do livro, defendendo uma aplicação prática para os destinatários originais. Quando Nero estava à frente do Império Romano, entre 54 e 68 d.C., incendiou a cidade de Roma e, a fim de escapar de qualquer suspeita, acabou culpando os cristãos, desencadeando uma perseguição violenta sobre eles. Muitos foram presos, decapitados, crucificados e até mesmo amarrados em postes e queimados vivos para serem como tochas de iluminação. Em 68 d.C., não suportando a pressão do Senado romano, Nero cometeu suicídio. Então Roma, como perseguidora, parecia estar acabada. Roma, ela parecia estar acabada. Aleluia, glórias a Deus. E as conspirações e conflitos internos davam o tom de que os dias, aleluia, o tom de que os dias do Império Romano, com a sua superpotência, tinha chegado ao fim. Roma havia sido atingida mortalmente na cabeça. Porém, por volta de 81 d.C., surge Domiciano, filho de Vespasiano, e a perseguição aos cristãos, iniciada novamente por Nero, ressurge ainda mais violenta do que antes. O golpe mortal havia sido curado. Roma
e seu imperador novamente, inspirados por Satanás, estavam perseguindo a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Domiciano autoproclamou, aleluia, ou melhor dizendo, Domiciano se autoproclamou um Deus, exigindo que fosse adorado. O culto ao imperador foi instituído no império, e o não cumprimento seria passível à pena de morte. Nesse período ocorreu talvez a pior e mais sangrenta perseguição aos cristãos até agora. Quem não adorasse a um imperador tinha seus bens confiscados, eram proibidos de participarem de qualquer transação comercial, passavam fome, necessidade, eram presos, exilados, torturados e mortos. Os próprios cidadãos do império delatavam os cristãos, mesmo que fossem os seus próprios parentes. O mundo em geral adorou a Roma e cultuou o seu imperador. A besta estava blasfemando contra Deus e fazendo guerra aos santos, enquanto os habitantes da terra adoravam a ela e ao dragão. Aos verdadeiros cristãos, as seguintes palavras foram anunciadas: aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Apocalipse capítulo 13, verso 10. Os irmãos das sete igrejas da Ásia Menor, que receberam esse livro no século I, não tinham dificuldade para interpretar essa visão. E como já dissemos também, não podemos ignorar essa aplicação primária. Entretanto, como acontece em outras profecias bíblicas, o significado não se esgota em um único momento específico na história. Desta forma, embora esteja correta a interpretação acima, também há referência ainda mais profunda nela. No capítulo 17 do livro do Apocalipse, João escutou do anjo que a besta que você viu era e já não é. Era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Apocalipse capítulo 17, verso 8. Isso significa que essa visão compreende passado, presente e futuro. O que isso quer dizer, meu amado irmão, minha amada irmã? Alguns estudiosos entendem que o passado se refere à ação da besta ao longo da história antiga, que enganava o mundo e dominava com seu imenso poder e opressão por meio dos grandes impérios mundiais. Porém, com a vitória de Cristo sobre Satanás em sua morte e ressurreição e ascensão ao céu, a besta foi mortalmente ferida, ficando impedida de agir, ou seja, ela não pode barrar definitivamente o avanço do evangelho, pois o dragão que lhe deu o poder agora está limitado. Por isso ela era e já não é. Entretanto, em breve ela surgirá novamente. Ela subirá do abismo e da morada do dragão. Neste ponto, quem defende essa posição afirma que é o momento em que sua ferida mortal é curada. Esse é o momento em que a besta é personificada na pessoa do anticristo e de seu último império mundial. Ela se levanta para enganar novamente as nações, mas o texto já nos esclarece que ela se levantará para caminhar para a perdição. Seu reinado durará pouco, terá hora para começar e hora para terminar. Assim diz aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Glórias a Deus. Foi concedido à besta agir por 42 meses. Novamente vale ressaltar
que os números no Apocalipse possuem uma importância simbólica muito grande, portanto não devem ser interpretados como literais. Interpretado de forma literal quebra totalmente a lógica, o estilo literário e o propósito do livro do Apocalipse, tornando a sua interpretação confusa e fantasiosa. O importante aqui é saber que a besta tem um tempo limitado de ação, embora os habitantes da terra proclamem que ninguém é como a besta e que não há quem possa com ela. A Bíblia nos conforta, fazendo-nos saber que o tempo está determinado e que a besta, por mais poderosa que pareça ser, não tem poder para aumentar um único dia do seu reinado tirado. Ou melhor dizendo, seu reinado tirano. A besta age por 42 meses, não, aleluia, por 41, nem mesmo por 43. Mas 42 dias, aleluia, o controle está nas mãos do nosso Deus, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. Muitos, aleluia, ou melhor dizendo, mais uma vez, lembra-se que no Apocalipse, assim como acontece em outras profecias bíblicas, o significado não se esgota em um único momento específico na história. Assim podemos entender que a besta representa, de forma geral, o poder perseguidor de Satanás, operado por meio das nações deste mundo e de seus governantes ao longo da história. Essa besta assume várias formas de maneiras que ela está presente em cada governo e se levanta de alguma forma contra a Igreja de Cristo, seja com perseguições físicas, morais, retaliações diversas, aprovações de leis contrárias aos mandamentos de Deus, dentre outras. Roma caiu, Roma já caiu, e tantos outros impérios já caíram, mas a besta continua atuando, as transformações sendo dirigidas por Satanás, tal como foi nos dias do apóstolo João. Nos dias que antecedem a segunda vinda de Cristo, haverá uma oposição semelhante ao culto divino. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, embora as perseguições contra igrejas ocorram de forma esporádica e repetida ao longo da história, no período final essa perseguição se intensificará de uma forma nunca vista antes, tal como Jesus anunciou em seu sermão escatológico. No período do fim, a besta se apresentará na pessoa do anticristo. Esse anticristo, segundo a escatologia, encarnado a perversidade característica de todos os impérios anticristãos da história, numa completa personificação de Satanás, personificação do mal. Será o momento mais tenebroso que este mundo já viu. Um período de grande tribulação, onde a igreja será perseguida terrivelmente, porém, embora ela pareça estar destruída e os santos vencidos, haverá cristãos verdadeiros na terra, aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida, aleluia, do Cordeiro desde a eternidade. Apocalipse capítulo 17, versículo 18. Esses não perecerão, se necessário morrerão, mas não serão definitivamente derrotados, pois Deus os elegeu desde a eternidade para a salvação na santificação do Espírito, conforme está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, mesmo que o governo do anticristo destrua seus corpos, suas almas, não poderão, aleluia, ser destruídos, aleluia, porque estão em Cristo Jesus, e ele diz, aquele que mesmo que esteja morto viverá, aleluia, aqueles que estão em Cristo. Amém? Glórias a Deus.
A besta que subiu, aleluia, da terra, diferente da primeira besta. A besta que sobe da terra não possui 10 chifres, nem mesmo 7 cabeças. Sua aparência nem de longe, aleluia, lembra a amedrontadora aparência da primeira besta. Essa besta possui apenas 2 chifres pequenos, chifres como de um cordeiro. Mas não, aleluia, se engane. Ela fala como um dragão. A segunda besta é serva da primeira. Ou seja, suas ações apontam para outra, de maneira que ela induz o mundo a adorar a primeira besta. Se a primeira besta é conhecida pela sua força e seu poder conquistador, a segunda é conhecida pelos seus milagres que realiza e o poder sobrenatural que demonstra a sua astúcia. Ela realiza grandezas, proezas, milagres impressionantes, tudo para enganar as massas, enganar o homem, enganar as pessoas. A besta que possui, aleluia, esta que subiu da terra, aleluia, ordena que as pessoas adorem a imagem que subiu do mar. Depois ela faz a imagem falar. Também ordena que qualquer um, aleluia, que não adorar a besta que subiu do mar, devem ser morto. Por fim, ela ordena que todos recebam a marca da besta sobre a mão direita, aleluia, ou na fronte, como sinal de lealdade. A segunda besta tem, aleluia, sua identidade revelada no próprio livro do Apocalipse como sendo o falso profeta. Apocalipse 19, verso 20. Essa besta simboliza a falsa religião, a falsa filosofia ao longo desta era. Sua aparência é como um cordeiro clamativo, aparentemente inocente, atraindo a atenção dos homens, mas ela esconde um dragão por dentro dela. Essa segunda besta é a personificação das mentiras de Satanás. E o próprio diabo, transvestido de anjo de luz, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, atuando por meio de todos os falsos profetas, que agem durante toda essa dispensação, ensinando doutrinas de demônios, tentando perverter a verdade das Escrituras, levando os homens a seguirem as suas religiões anticristãs. O relato de João está em completa concordância com o que Tiago escreve. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas a terrena, animal e diabólica, que diz aí em Tiago capítulo 3, versículo 15. Essa besta sobe do mar, é o falso profeta, a sabedoria anticristã, que segundo Tiago é terrena, é animal, diabólica. As duas bestas agem em conjunto, em comum acordo, de forma sincronizada. Essa é uma verdade que podemos perceber desde os dias dos apóstolos até os nossos dias. Alguns estudiosos se esforçam para atribuir o significado da segunda besta como sendo o judaísmo apostata da época, liderado pelos escribas e fariseus, os mesmos que crucificaram Jesus e que em sua maioria se mostravam aliados de Roma. Entretanto, o significado dessa besta é muito mais abrangente, ela é muito maior do que apenas o judaísmo apostata da época. Se podemos ver essa besta agindo nas tramas do judaísmo contra Jesus, também podemos vê-la em ação ao longo da história, oprimindo os seguidores de Cristo e fazendo com que
os habitantes da terra adorem a besta que subiu do mar. Isso pode ser visto nos dias de João, onde os sacerdotes pagãos faziam o máximo para impor as suas mentiras de Satanás na mente do povo. Tais sacerdotes faziam de tudo para que cada vez mais pessoas proclamassem o imperador, aleluia, e o seu Deus. Alguns historiadores escrevem que estátuas eram construídas e no momento do culto os sacerdotes pagãos usavam técnicas ilusórias e ventrílocos para que as estátuas falassem durante, aleluia, e diante do povo. Estes eram responsáveis também para atestar que adoravam o imperador e quem, aleluia, se recusasse. Se alguém se recusasse, seria certamente morto. Se alguém não tivesse a marca, aleluia, da besta, não poderia viver independentemente se fosse escravo, livre, pobre, rico, pequeno ou grande. Não havia exceção. Essa marca atravessa as épocas, de maneira que está em vigor nos nossos dias e continuará estando até o dia do juízo de Deus. Da mesma forma com que os seguidores de Cristo são selados na fronte, Apocalipse capítulo 7, versículo 3, 9, 4, os adoradores da besta também recebem uma marca. Não existe um terceiro grupo de pessoas ou alguém é noiva do Cordeiro ou possui o selo de Deus ou é fiel à falsa religião. Adorador da besta é marcado por Satanás. Perto da volta de Cristo, simulacros de milagres aparecerão cada vez mais frequentes. As falsas religiões estarão a todo vapor pregando mentiras de Satanás, recrutando inúmeros falsos profetas. O apelo, aleluia, será tão impressionante e persuasivo que, se possível, enganaria tantos os escolhidos. Graças a Deus, isso não será possível. A igreja verdadeira, mesmo em meio às terríveis tribulações, pode destacar na palavra de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas também conhecem a mim e me seguem. Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão, aleluia, de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Assim, nós precisamos, meu amado irmão, minha amada irmã, saber que nós estamos vivendo conforme nós já vivemos, conforme houve no tempo da igreja primitiva, nos nossos dias, a operação da besta, a operação do anticristo, que tem entrado conforme desde os primórdios na história política de todos os povos. Nós estamos vivendo ainda hoje uma guerra do sagrado ou contra o profano, do profano contra o sagrado. Nós precisamos, meus amados irmãos, colocar a nossa vida no Senhor e falar: Senhor, só o Senhor para mudar a minha história. Só o Senhor para mudar a minha vida. Nós precisamos a cada dia voltar para Deus. Nós precisamos a cada dia falar: Senhor, muda, Senhor, muda. Amados irmãos, quantas pessoas não têm, aleluia, o Senhor Jesus Cristo como seu único e Senhor Salvador? Nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos colocar a nossa vida no altar e esperar nele, pois Ele tem o melhor para a minha vida, Ele tem o melhor para a tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero fazer bem-vindo aqui o nosso pastor da Ciel, da Igreja Batista, da Beca. Que Deus esteja te abençoando aí, meu pastorzão, que Deus esteja aí operando aí na sua vida com o escudo de fortaleza. Que Deus esteja blindando lá a sua igreja, blindando os amados irmãos
que tem sofrido com as guerras, e nós sabemos que tudo que tem se levantado contra a igreja do Senhor Jesus, a gente sabe que é um mal que tem tentado imperar nas regiões celestiais, mas que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como nessa passagem que aqui nós lemos, né? Jesus diz assim: eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. Que Deus esteja aí sendo escudo e fortaleza, socorro bem presente em todas as igrejas aí da Fazenda da Bica, que Deus esteja operando aí maravilhosamente na vida de todos os amados irmãos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guie e Deus faça infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Que seja aí um dia de grandes realizações, um dia de grande poder na sua vida, na vida de todos os seus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, Deus abençoe a Igreja Batista, proteja e guarda, que Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. A paz do Senhor Jesus, a minha amada amiga Luísa Ventura, que Deus esteja abençoando você, abençoando toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, foi mais um momento que pastor Carlos esteve aí juntamente com os amados irmãos nessa obra aí de amor ao próximo, nessa obra de estar apresentando essa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, trazendo aí Apocalipse capítulo 13. Eu creio que foi assim um tema muito abrangente, um tema muito bom, e nós precisamos aprender com Deus, através de tudo que Ele tem falado comigo, tudo que Ele tem falado contigo, que sejamos aí uma bênção nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos, tenha aí um dia abençoado, que o Espírito Santo do nosso Deus esteja lavando, remindo e transformando, e que nós possamos ser uma bênção diante do nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Amém? Glórias a Deus, que Deus esteja abençoando também todos os amados irmãos aí do Kauai, também esteja abençoando os irmãos do WhatsApp e do YouTube. Deus esteja fazendo muito mais do que nós temos pedido, muito mais do que nós temos pensado. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esse dia, muito obrigado pelas tuas mãos potentes. Guarda, Senhor Deus, os teus filhos, as tuas filhas, ó Pai, esteja, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, através do teu milagre, através das tuas mãos potentes, fazendo deles, ó Pai, instrumentos nas tuas mãos. Faça resplandecer da tua glória sobre a vida de cada um deles, que cada um possa, Senhor Deus, ver, aleluia, assistir, estar, Senhor Deus, disposto, ó Pai, te servir, te buscar. Que venha, Senhor Deus, o teu reino, que nós possamos, ó Pai, ser levados, Senhor Deus, para Jerusalém Celestial, onde o Senhor foi guardar lugar, Senhor Deus, para cada um de nós, em nome de Jesus. Assim, Senhor Deus, nós possamos, ó Pai, crer, Senhor Deus, e obedecer ao Senhor. Faça de nós instrumento nas tuas mãos potentes. Que a tua igreja, Senhor Deus, santa e gloriosa, venha subir, Senhor Deus, para que possamos estar contigo, Senhor Deus, para todo sempre. Amém e amém. Amém? Levanta as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações, aleluia, do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente na sua vida, na vida de todos os seus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, fica na paz.